Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com vocês aqui para mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical, neste trimestre abençoado, que é o segundo trimestre de 2025. Estamos estudando essa temática extraordinária e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Ensinos extraordinários de Cristo para nós, seus discípulos, no Evangelho escrito por João. Queridos, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos aí semanalmente com as videoaulas de EBD e também dos cursos teológicos, e você, por gentileza, nos ajude. Se inscreva aqui no canal, é rapidinho. Lembre sempre de curtir os vídeos, deixar os seus comentários e compartilhar com mais irmãos, amigos e familiares, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Conta aqui para mim no comentário de que parte do Brasil que você é, qual é a sua cidade, aonde você congrega. Vai ser uma alegria conversar um pouquinho com vocês aí nos comentários. Pois bem, nós estamos com esta proposta da lição de número 9. Vejam só, o caminho, a verdade e a vida. Um texto bíblico muito clássico de João, capítulo 14, versículo 6, em que Jesus vai responder uma pergunta de um dos discípulos, chamado Tomé, e Jesus diz a eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das 7 expressões eu sou que Jesus usa, e esta aqui no capítulo 14 de uma forma extraordinária. Queridos, a lição tem essa proposta de trabalhar o capítulo 14 do Evangelho escrito por João, dos seus versículos 1 até o 15. Eu penso que, diante daquilo que nós já estamos vendo ao longo desse trimestre, o tópico 3 é o principal. Então fica comigo aí até o final dessa aula para você não perder as dicas e os detalhes que eu quero passar a vós no tópico de número 3. Mas aguenta aí. O capítulo 14 do Evangelho segundo João, ele precisa ser interpretado à luz do seu contexto. Ah, irmão Micael, qual é o contexto? O que está acontecendo? Jesus havia acabado de celebrar a última ceia, a Páscoa, com os seus discípulos. Havia lavado os pés dos discípulos, dando-lhes um maravilhoso e extraordinário exemplo de humildade. E agora, os discípulos estão preocupados, eles estão um tanto quanto apavorados. Por quê? Jesus estava há alguns dias dizendo que seria entregue nas mãos dos pecadores, que seria crucificado, importa que o Filho do Homem seja pendurado no madeiro. Olha, o Filho do Homem será entregue, será açoitado. Um de vós há de me trair. Jesus havia falado isso na última ceia. Ferirão o pastor, ele falava dele, e as ovelhas, os discípulos se dispersarão. Então perceba que há uma nuvem de incertezas, de questionamentos na mente dos discípulos. Eles estão tanto quanto apavorados. Jesus inicia o capítulo 14 dizendo que para eles, a Bíblia Sagrada nos informa, Jesus falou para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus vai expressar aos discípulos no início desta narrativa, a fim de tranquilizá-los, a fim de trazer paz ao coração dos seus discípulos. E é diante desse contexto aqui que eu estou narrando e faz parte do tópico de número 1, que você, querido aluno, vai se atentar lá na Escola Bíblica Dominical, presencialmente, e você, professor, deve trazer esse contexto bíblico para os irmãos entenderem aonde Jesus quer chegar. E Jesus vai expressar
a grande promessa da sua vinda, da sua volta. Eu virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Perceba, ele está dando uma mensagem de paz, a fim de tranquilizar, de acalmar os discípulos. E é diante disso que Jesus vai dizer a eles no versículo 4: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E é aqui que aparece um discípulo interessante, que é Tomé. Tomé aparece algumas vezes no Evangelho segundo João como alguém de coragem. Tomé não é apenas aquele discípulo que duvidou quando os amigos, os outros discípulos disseram Jesus ressuscitou. E ele questiona: eu só acreditarei vendo, colocando a minha mão. Tomé é sempre lembrado como aquele que duvida. Porém, no Evangelho segundo João, Tomé aparece também. João 11, lembremos que Jesus, quando ele disse vamos para Betânia, região da Judéia, Tomé foi o único que disse, mesmo que estão querendo matar o Senhor Jesus em Betânia, nós vamos junto. E se precisar, morreremos com ele. Então Tomé aparece em João 11 como alguém de coragem. Aqui em João 14, ele é o único que tem a ousadia de dizer, Jesus, nós não sabemos o caminho. No versículo 5 ele diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Você já parou para pensar? Escreve aqui para mim aqui no comentário se você já refletiu sobre isso. Você já parou para analisar que o versículo extraordinário de João 14,6 que nós temos na nossa Bíblia é uma resposta a uma pergunta de Tomé? Veja isso. Então, nós temos que ter cuidado quando nós rotulamos alguém ou um discípulo, um personagem bíblico, queridos irmãos, apenas por uma ocasião. Tomé foi aquele que duvidou e Jesus falou para ele, bem-aventurado, você creu porque você viu, bem-aventurado, mais bem-aventurado serão os meus discípulos que vão crer sem nunca ter visto. E somos eu e você. Você pode dizer um amém, um glória a Deus por isso? Eu e você nunca vimos o Cristo ressurreto, nunca estivemos presencialmente com ele, em carne e osso, como os discípulos estiveram, mas nós cremos. E cremos e temos experimentado a graça e o amor de Cristo em nossas vidas. Pois bem, retornando aqui. O Tomé diz, Senhor, nós não sabemos. E Jesus, irmãos, isso aqui é extraordinário, nós precisamos aprender com Jesus, o mestre perfeito. Jesus não olha para Tomé e repreende, Jesus não olha para Tomé e acaba com ele, não. Jesus entende as dúvidas, os questionamentos, as incertezas dos seus. Jesus sabe. É ele quem sonda o meu e o seu coração. Então, Jesus diz aos discípulos, é mediante isso que Jesus diz para Tomé e diz para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer uma prova de que Jesus não despreza os discípulos pelas suas incertezas? No versículo 8, Filipe diz assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Porque Jesus havia dito, se vocês me conhecerem, vocês conhecerão ao Pai. E aí o Filipe agora, Tomé sai de cena, entra o Filipe, Jesus, ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz para ele, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus aproveita as incertezas, as dificuldades dos discípulos na compreensão plena dos seus ensinos para fortalecer-lhes a fé. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Você e eu, como ensinadores da palavra de Deus, propagadores da palavra de Deus e discípulos de Jesus, precisamos aprender com Ele a, com amor e carinho, responder, direcionar e mostrar as verdades de Deus para aqueles que ainda não compreendem. E aqui, queridos, eu chego ao tópico 3, que eu vos disse na introdução desta aula.
que para nós, enquanto igreja, é o tópico mais importante desta lição de número 9. Porque Jesus se apresenta como o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. É importante nós refletirmos um pouco sobre isso, porque Jesus diz: eu sou o caminho. A sociedade aí fora prega que todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que a Bíblia ensina, não é. O que a Bíblia diz é que há um só mediador entre Deus e os homens e o nome dele é Jesus Cristo. A Bíblia diz, da boca do próprio Cristo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está ensinando que o cristianismo, ser um discípulo de Cristo, tem a ver com o relacionamento com uma pessoa chamada Jesus. Ele que salva, que perdoa, que transforma, que faz a obra, é ele quem vai vir buscar os salvos, a igreja, para morar no céu, para reinar com ele eternamente. Então perceba, Jesus se apresenta como o único caminho. Ah, irmão Micael, mas o politicamente correto, eu tenho que respeitar. Claro que sim, nós devemos respeitar. Nós devemos sim tratar com amor, com zelo, porém, não abrir mão da verdade sagrada da Escritura. Não podemos. Então Jesus é o único caminho, o único meio de salvação, de reconciliação do homem perdido a Deus. Segundo, Jesus se apresenta como a verdade. E nós precisamos entender. Jesus é o verbo vivo, é a verdade de Deus em carne e osso. A única pessoa perfeita e perfeitamente representante do Pai. A pessoa que revelou o Pai é o Deus Filho, Jesus Cristo. Então, essa ideia de que não, mas espiritualmente existem muitas verdades. Existem muitos messias, muitos salvadores, muitas formas de ser salvo. Não é isso que a Bíblia diz. Ele é a única verdade. A Bíblia é a única verdade de Deus escrita. A Bíblia é a verdade de Deus por escrita. Infalível, inefável e inspirada por Deus inerrante. Agora, Jesus é a verdade em carne e osso. E nós não podemos abrir mão disso. Em um tempo de relativismo, onde alguém diz isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. Isso é verdade na sua vida, mas não é verdade na minha. Todos quantos provam o novo nascimento, a vida nova em Cristo Jesus, são testemunhas de que Jesus é a única verdade que liberta, transforma e muda a vida do ser humano. E por fim, concluo essa aula de hoje dizendo a vocês que Jesus disse que ele é a única fonte de vida. Jesus não está falando de vida física, por mais que a Bíblia diz que quem dá o oxigênio, o fôlego de vida aos homens é Deus. Ainda que o ser humano não reconheça, ele só está vivo pela graça e a misericórdia de Deus, só. Inquestionavelmente. Mas há muitos que não reconhecem, isso é graça comum. A chuva que cai, o sol, a lua, as estações, o ar que respira, isso é graça comum. Deus deu a justos e injustos, crentes e ímpios. Agora, o homem precisa entender que a única fonte de vida espiritual, a única fonte de verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeiro amor, contentamento, a vida em abundância de João capítulo 10, somente Jesus Cristo. O vazio que o ser humano sente, esse anseio que há na alma de cada ser humano, somente Jesus, que é a fonte de vida eterna que pode saciar. Deus abençoe você. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Jesus é a única fonte de vida.
para que eu saiba que você esteve comigo até o fim dessa aula. Lembre sempre, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas, perguntas, comentários e sugestões aqui embaixo e eu te espero na próxima aula.